Começar aí. Já está no ar, galera. Pode iniciar. Bom, muito boa noite. Nós estamos dando início à live Mineração na Amazônia, Desenvolvimento e Exploração, uma iniciativa do Grupo de Desenvolvimento Local, que é um grupo aqui do estado do Pará, que foi criado com o objetivo de debater, divulgar informações relacionadas à problemática do desenvolvimento do estado do Pará, a problemática do desenvolvimento regional e a problemática do desenvolvimento local. Eu sou o professor Eduardo Costa, a minha função na live de hoje é atuar como moderador e nós temos a presença de 3 debatedores. Professor Marco Antônio Lima, da Universidade do Estado do Pará, o professor Tiago Barcelos, da Unifespa, e o professor João Loureiro, da UFRA, de Parauapebas. Então, o tema de hoje que nós selecionamos trata justamente do contexto da mineração do estado do Pará. Não tem como falar da história do estado do Pará, de sua geografia, do desenvolvimento da sua rede urbana, das características econômicas, sociais e ambientais, sem falar na sua atividade mineral. Os últimos 50 anos, em especial, do estado foram marcadas pela história dos grandes projetos mineradores, energéticos e de infraestrutura e logística. Aliás, parte considerável, inclusive, dos investimentos em geração de energia elétrica, como é o caso da usina hidrelétrica do Tucuruí, no âmbito do programa Grande Carajás, e investimentos de infraestrutura e logística ocorreram justamente para viabilizar as atividades mineradoras. E esses grandes projetos, ou mesmo a pequena mineração que acontece no estado do Pará, como o garimpo, por exemplo, moldam não somente a nossa história, mas moldam a nossa geografia, a nossa rede urbana, como eu já disse. E o estado do Pará, nas últimas décadas, viveu um intenso movimento econômico, social, demográfico. Viu surgir e crescer exponencialmente algumas cidades, em grande parte cidades que cresceram desordenadamente. E esse crescimento desordenado criou periferias nesses núcleos urbanos eivadas de problemas sociais, exigindo, portanto, a presença do Estado para que os impactos sociais e ambientais desses empreendimentos fossem, de alguma forma, mitigados. Então, parte desse problema se explica também pelas características do processo migratório decorrente das atividades mineradoras. Portanto, estudar a mineração é entender quem nós somos, os nossos desafios como sociedade e caminhos e alternativas para a superação da nossa condição de subdesenvolvimento. Eu sempre digo nas minhas aulas, nas minhas palestras, que o subdesenvolvimento é uma questão de autodeterminação. Nós somos subdesenvolvidos porque nós não nos determinamos individual e, sobretudo, coletivamente, como sociedade, a sermos diferentes. A partir de agora, a dinâmica da nossa live se dará da seguinte forma: cada debatedor terá 10 minutos para fazer a sua exposição. Nós vamos iniciar com o professor Marco Antônio. Durante as falas dos debatedores, vocês podem encaminhar perguntas, vocês podem digitar aqui no YouTube as perguntas de vocês. Eu irei selecionar as perguntas e, ao final das 3 falas, eu irei fomentar o debate com as perguntas para os apresentadores. Bom, professor Marco Antônio Lima, que inclusive foi o criador, o idealizador deste grupo de desenvolvimento local. Ele é graduado em administração, mestre e doutor em desenvolvimento socioambiental pela Universidade Federal do Pará e também é atual professor da Universidade do Estado do Pará. Ele, como pesquisador, como professor, tem trabalhado na área de desenvolvimento regional, na área de desenvolvimento local e tem participado de inúmeros debates sobre a problemática do desenvolvimento. Como eu já disse, ele é o idealizador, o animador, o fomentador, o articulador desse grupo de desenvolvimento local, que é um grupo que congrega diversos pesquisadores e interessados, como eu já disse, na análise das problemáticas do desenvolvimento do Estado do Pará e dos municípios do Estado do Pará. Professor Marco Antônio, eu quero iniciar lhe fazendo uma pergunta. Nós
sabemos que todas as atividades econômicas geram impactos socioambientais. E a mineração, como uma atividade extrativista, e em grande parte primária exportadora, com baixa agregação de valor e pouca internalização da riqueza e da renda, como é o caso do Pará, tem tido fortes rebatimentos na nossa sociedade. Eu queria lhe perguntar, quais seriam os principais impactos da atividade mineral no estado do Pará e quais seriam as alternativas para que nós possamos encontrar um caminho de desenvolvimento sustentável a partir da mineração? Eu lhe pergunto, é possível encontrar uma trajetória de desenvolvimento sustentável a partir da atividade mineral? Boa noite, pessoal. Boa noite aos colegas Tiago, João Paulo, Eduardo. Boa noite ao pessoal que está assistindo aí, prestigiando aqui a nossa live. A ideia de fazer essa live tem a ver com alguns estudos que a gente tem feito e uma das coisas que eu pude observar é que o Pará, que hoje é o estado, é o principal estado minerador do Brasil em valor de produção, ainda não em volume, mas em valor já passou Minas Gerais, viu, Tiago? Já estamos na frente de vocês. Mas uma população que, em sua grande maioria, não conhece essa realidade. Ao contrário de Minas Gerais, né, que tem consciência da sua situação de estado minerador, né, tem Minas até no nome, o Pará é um estado minerador que não sabe, né, na sua grande maioria, a grande maioria da população não sabe que é um estado minerador. Talvez esse seja um dos motivos da gente não estar conseguindo internalizar a riqueza. Eu vou responder a tua provocação, Eduardo, usando aí como base o tema da live, que nós colocamos lá, desenvolvimento ou exploração. Então, primeiro, é preciso traçar uma linha aqui para distinguir o conceito de crescimento econômico do conceito de desenvolvimento socioeconômico, tá? Que muitas vezes no discurso político é tratado como se fosse a mesma coisa, e na verdade não é. Então, você tem crescimento quando você consegue gerar maior receita a partir das atividades produtivas num determinado território. E você mede isso a partir do crescimento do PIB e a partir do crescimento da renda per capita, que é nada mais, nada menos do que o PIB dividido pela população. Tá? Esse conceito é importante para uma coisa que a gente vai ver aqui na frente sobre os territórios mineradores. Então, nós temos visto aí nos últimos 50 anos o incremento da indústria mineral aqui no Pará, né? E eu vou estar me referindo aqui mais especificamente à mineração industrial, tá? Eu não vou falar de mineração artesanal, a gente vai ter outras oportunidades lá na frente para tratar disso, mas em relação à indústria extrativa, tá? E seus efeitos aqui no Pará. Então, existe um resultado econômico importante da indústria extrativa para a economia do Estado e tem um resultado em relação a desenvolvimento socioeconômico que talvez não esteja acontecendo na mesma escala. Então, alguns números aqui sobre a economia do Pará. Tá, o Pará, hoje, tem o 11º maior PIB entre os estados brasileiros. Entre as 27 unidades federativas, o Pará está em 11º lugar. O PIB do Pará, ele está dividido em setor primário, agropecuária e extrativismo é 14% do PIB, indústria é 25% e serviços é 61%. Difere um pouco do padrão nacional, o Brasil ele tem agricultura 5%, o Pará tem 14%, a indústria está igual, 25%, Pará 24%, o Brasil, serviços, o Brasil tem 71%, o Pará tem, o Brasil 71%, o Pará 61%. Tá, agora, essa produção industrial do Pará, que é 25%, na verdade, a indústria extrativa dá conta de 20% do PIB paraense. Tá? Esse é o peso da indústria extrativa no PIB do Pará. Tá? Extração de minério. Extração de forma industrial, não entra aqui a mineração artesanal. 20% da economia e 88% das exportações do estado do Pará. Então, isso gera um resultado financeiro significativo. Lembrando que a participação da mineração no PIB nacional é 4%, tá? E no PIB do estado do Pará é 20%. Então, tem um desequilíbrio grande aí em relação ao padrão econômico nacional e uma dependência dessa atividade
por parte da economia do Pará. Outros resultados aqui que a gente pode analisar. O Pará, no ranking dos PIBs, do Produto Interno Bruto dos Estados, está em 11º lugar, mas no ranking do IDH, ele está em 24º lugar. IDH calculado pelo PNUD, com base no IDH dos municípios. Tá? Entre 27 unidades federativas, o Pará está em 24º lugar. Então, está em 11º no PIB, está em 24º no IDH. Então, o resultado econômico é um, mas o resultado socioeconômico é outro. Bem aquém daquilo que o resultado financeiro contempla. Outras medidas aqui importantes nessa análise, tá? No ranking de competitividade dos estados, elaborado pelo Centro de Liderança Pública, que foi divulgado em 2019, nós estamos em 25º lugar, entre as 27 unidades federativas, e no ranking de inovação, nós estamos em 21º lugar. Tá? Então, 11º quando você trata só do aspecto econômico, mas quando você vai para aquilo que interessa para desenvolvimento, a gente está lá em 25º em competitividade, 24º no IDH, 21º em inovação. Considerando os territórios mineradores, tem mais algumas informações interessantes. Se nós pegarmos aqui o PIB per capita dos 10 primeiros municípios paraenses, tá, os 10 municípios paraenses com maior PIB per capita, a gente tem, em primeiro lugar, Canaã dos Carajás, em segundo lugar, Parauapebas, em terceiro lugar, Barcarena. Barcarena não tem indústria extrativa, mas tem minerometalurgia, né? Tem metalurgia de alumínio. Aí depois tem Tucuruí e Altamira, que são 2 municípios também sede de grandes projetos ligados a usinas hidrelétricas. Depois vem Marabá, que é um outro município ligado à mineração. Aí vem Xinguara, agronegócio. Em 8º lugar, Oriximiná, em 10º lugar, Paragominas. Então, entre os 10 municípios com maior renda per capita, nós temos 6 municípios ligados à mineração, 6 municípios mineradores. Isso é 60% do total. Outra coisa interessante, 70% na mesorregião do Sudeste paraense, que inclui a região de Carajás, que é a nossa maior província mineral. Quando eu vou analisar o ranking dos municípios por IDH, a situação fica bem diferente. Tá? O primeiro lugar vem Belém, em segundo Ananindeua, terceiro Parauapebas. São os 3 municípios com alto desenvolvimento. O IDH considerado alto, isso de acordo com o PNUD. Os municípios que vêm em seguida, aí vem Santarém, Marituba, Canaã em 6º lugar. Novo Progresso, Castanhal, Redenção, Marabá em 10º. Aí já tem só 3 municípios mineradores. Isso se eu considerar Marabá um município minerador, mas a gente sabe que Marabá tem uma economia bastante diversificada. Marabá tem uma influência muito grande do setor de serviços, tem uma influência grande também do agronegócio, e não é um município tão dependente da mineração quanto hoje Canaã e quanto desde sempre Parauapebas. São apenas 3 municípios ligados à mineração. Isso se eu considerar Marabá como município minerador. Então, aquela situação de 60% de participação de municípios mineradores, quando eu falava de PIB, se reduziu a 30% quando eu falo de IDH. Então, esses números, no geral, eles estão mostrando o quê? Que eu tenho muito mais geração de crescimento do que propriamente de desenvolvimento socioeconômico a partir da mineração. Então, a forma como a mineração está articulada aqui no estado do Pará tem contribuído para o crescimento do PIB, não tem contribuído na mesma medida para elevar o IDH. Outra coisa que a gente percebe é que mesmo quando você vê um IDH elevado nesses municípios, que é o caso de Barcarena, Parauapebas, Canaã dos Carajás, existe uma influência muito grande da renda, né? Porque o IDH, você tem uma ponderação de 3 indicadores diferentes, renda, saúde e educação. Se eu tenho uma renda muito alta, isso vai fazer com que o indicador suba, mesmo que a educação e a saúde não estejam num patamar tão superior à média do Estado. Tá? Tem que considerar isso também. Então, diante dessa realidade, tá, nós temos também um conjunto de externalidades que a mineração industrial traz, como todo grande projeto traz. Nós temos o problema da imigração, né, imigração intra-regional dentro do próprio Estado
e interregional, pessoas de outras regiões que migram para esses territórios mineradores, e gerando a sobrecarga dos serviços públicos. Nós temos municípios, eu fico pensando ali, Rondon do Pará, por exemplo, quando finalmente decolar esse projeto da Votorantim, o que é que vai acontecer? A cidade não tem estrutura para uma população hoje de 50 mil pessoas, vai passar para 100, num período aí de 5, 6 anos. E você não tem estrutura de serviço público para suportar isso. A consolidação de um perfil econômico primário exportador, dependente da exportação de commodities. A questão dos enclaves tecnológicos, né? Você tem setores industriais que usam alta tecnologia, mas que não interagem com a estrutura técnico-científica local, né? Que utilizam pacotes tecnológicos importados, né? O que não abre muita oportunidade de participação para as empresas locais nas atividades de maior complexidade tecnológica e que geram maior renda. A questão da desigualdade social, né, que é decorrente disso. Você tem também o problema da imigração de grande parte de mão de obra de baixa qualificação ou nenhuma qualificação, e também os impactos ambientais propriamente ditos, né, principalmente das bacias de rejeitos, né, nos territórios onde você tem mineração e transformação mineral. Então, eu tenho um conjunto de atividades que tem gerado o quê? Crescimento econômico, e, ao mesmo tempo, tem gerado um conjunto de impactos sociais e ambientais. Outro problema é que a mineração industrial, quando chega, ela desarticula as relações sociais e econômicas pré-existentes. Tá? Municípios que dependiam de agricultura familiar, de outras atividades de caráter endógeno, quando os grandes projetos chegam, eles impõem uma nova realidade que desarticula as relações sociais existentes. As populações locais têm dificuldade de se integrar a esse novo contexto que é criado, mas, de alguma forma, elas acabam participando desse novo contexto econômico, muitas vezes de uma maneira marginalizada e periférica, tá? O que contribui ainda mais para aumentar a desigualdade nessas regiões. Que possibilidades, então, nós temos de desenvolver alternativas, né, para reduzir essas externalidades negativas e gerar melhoria de qualidade de vida e de preservação ambiental nesses territórios, e que tragam rebatimentos positivos para o Estado como um todo, né, contribuindo para aumentar também o nosso desenvolvimento. Eu faço duas críticas, né, em relação ao que o pessoal fala muito sobre a mineração aqui no Pará. Uma é você considerar a mineração uma atividade do setor primário. O IBGE não considera. A mineração faz parte do setor terciário. A mineração industrial, o nome já diz, é uma atividade industrial que utiliza tecnologias avançadas, que demanda inversão de capital de grande porte, né? Você tem mão de obra altamente qualificada. Então, não é uma atividade primária, é uma atividade que demanda tecnologias avançadas e uma alta monta de investimentos. E isso traz impactos no território que podem reverter em algum resultado positivo se você tiver políticas que levem a isso. Esse é o meu ponto de vista. Não é que eu ache que a mineração tem que ser banida do Estado porque ela não consegue gerar desenvolvimento. O que eu acho é que o Estado é que tem que aprender a desenvolver políticas para aprender a gerar desenvolvimento a partir da mineração, a partir do quadro que é posto. Então, a mineração é uma atividade industrial complexa, tá? Isso é ponto. Outra questão importante é o que eu chamo de mito da verticalização. A gente tinha, principalmente nos governos anteriores, nesse eu ainda não vi, um discurso de que a verticalização vai trazer o desenvolvimento do Estado, né? A verticalização da produção mineral. Eu tenho a ideia de que não necessariamente nós dependamos da verticalização das cadeias minerais para atingir o desenvolvimento. Daí nós temos exemplo de alguns países e regiões onde essa verticalização não aconteceu, né? A Austrália, por exemplo, eu acho que é o exemplo mais importante disso, que é um país de economia primária exportadora, inclusive com um perfil muito parecido com o Pará. A Austrália é um país que exporta produtos pecuários e minério de ferro também, e é um país com altíssima qualidade de vida.
Tá? E também a gente vê que as cadeias produtivas minerais verticalizadas no Pará, principalmente a do alumínio, né, a gente tem algumas atividades aqui de industrialização do alumínio e do níquel, também níquel em Orilândia, alumínio aqui em Barcarena, e que não trouxeram desenvolvimento e melhoria de qualidade de vida significativa para a população. Tá? Então, a verticalização per si não é um fator de desenvolvimento. Então, eu tenho a visão de que nós precisamos promover duas grandes transformações para mudar esse paradigma social e econômico. Uma transformação de caráter tecnológico, que é o adensamento das cadeias e arranjos produtivos, a articulação das cadeias produtivas, tá? Porque você tem um leque de atividades ajusante e amontante da atividade mineral, então você pode compor arranjos produtivos locais de fornecedores, por exemplo, para a indústria mineral, e também de atividades paralelas, né, ligadas à formação de mão de obra, a fornecimento de insumos, tá? A articulação das atividades econômicas locais com a indústria mineral dentro do território, tá? Aumentando a capacidade do setor empresarial local de participação e também de exercer atividades de maior complexidade tecnológica, com maior capacidade de retenção de renda. E esse é um ponto de interseção da economia local com a indústria mineral. Eu não sei como é que está o tempo aí, se estiver perto de terminar, me avisa. Ok, agora a transformação... Na verdade, você já está com 15 minutos de fala já, Marco Antônio, então... Muito bem, então vamos finalizar aqui. Mas pode concluir, por favor. A mudança do paradigma tecnológico. Agora, a mudança do paradigma institucional, que é tão ou mais importante, que é o padrão de relações sociais dentro desses territórios, de organização da sociedade civil para a formação de consensos e estabelecer objetivos de desenvolvimento, objetivos coletivos de desenvolvimento. Essa capacidade de cooperação, articulação, definição de estratégias, articulando os diferentes segmentos da sociedade, né, o setor empresarial, o setor acadêmico, o setor político local. Isso de forma coordenada, de forma integrada. Então, é uma transformação tecnológica, é uma transformação institucional. E existem dois exemplos hoje que depois a gente pode discutir mais. Aqui no estado do Pará, um exemplo que já vem acontecendo há mais tempo, que é em Juruti, com o programa Juruti Sustentável. Esse programa foi desenvolvido, a princípio, pela Alcoa, com o FGV-SES, que é o Centro de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, e participação da Fumbio, que criou um tripé de intervenção que é baseado em 3 ferramentas. Um fórum de desenvolvimento local, que é uma gestão de governança participativa compartilhada, um quadro de indicadores de desenvolvimento e um fundo de desenvolvimento sustentável, né, para financiar os projetos. Eu estou vendo aqui, inclusive, a participação do Fábio Abdala, né, da Alcoa, que é a pessoa que está à frente desse projeto, né, que eu já tive a oportunidade de encontrar por 2 vezes lá em Juruti. Tá, Fábio, prazer contar com a sua presença aqui na nossa live. Outra experiência interessante que está começando, que ainda é incipiente, precisa caminhar bastante para chegar no mesmo ponto, agora em Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás já tinha uma ferramenta, que era o Plano de Desenvolvimento Canaã 2000 preciso ver as anotações, porque eu não lembro, 2035, que foi lançado em 2015, com eixos estratégicos de desenvolvimento, e que avançou agora para um outro plano, que é o Programa de Dinamismo Econômico, esse de uma forma mais participativa, prefeitura, com a Fundação Vale, a Vale e uma OS, que é a Agenda Pública. Aí você já tem as ferramentas, o Pacto por Canaã, a criação do Polo Educacional, um programa de desenvolvimento agrícola no município, o Procampo e o Distrito Empresarial. Então, essas ferramentas, para fechar aqui a minha fala, essas ferramentas de mudança institucional, por meio da participação da sociedade,
processo decisório dentro do território, na minha concepção, deve buscar duas atividades principais. Uma é a articulação dos setores produtivos locais com as atividades industriais de grande monta, aumentando a sua participação e principalmente visando aumentar a complexidade tecnológica dos produtos e serviços oferecidos, e, por outro lado, a busca da diversificação econômica e criar alternativas de desenvolvimento econômico sustentável para o futuro e pensando no encerramento da produção mineral, encerramento dos minérios. A gente sabe que minério você não planta, né? Minério, quando acabou, acabou. Tá, eu estou desenhando aqui um quadro geral, né, que eu sei que o João e o Tiago já vão partir para situações mais particulares. Eu acho que já dá para a gente começar um debate aqui. Bom, muito bem, Marco Antônio. Parabéns pela sua exposição. Eu acho que você finalizou de uma forma que permite um link muito interessante com algo que eu quero perguntar para o Tiago Barcelos. Mas antes de passar a palavra para o Tiago, eu gostaria de incentivar as pessoas que estão nos assistindo a encaminharem as suas perguntas. Ao final das 3 falas, nós vamos fazer uma rodada de debate com as perguntas encaminhadas. Nós já temos uma pergunta do Fábio Abdala, e quem está nos assistindo, se quiser mandar uma pergunta, por favor, escreva aí no YouTube. O que o professor Marco Antônio colocou, eu diria que é importante pontuar algumas coisas. Existe quase que um entendimento geral de que a mineração naturalmente ela é vista como um enclave. E a pergunta é, como partir de uma atividade mineral uma trajetória de desenvolvimento sustentável? Então, ele mencionou necessidade de adensamento produtivo, consolidação de arranjos produtivos locais, articulação do setor produtivo com a sociedade local. É fato que a mineração ela é uma atividade de capital intensiva, que no seu nicho de produção emprega muito pouco, daí a importância, inclusive, de você buscar, a partir da mineração, a diversificação da base econômica. Mas a mineração, ela indiscutivelmente, ela tem fortes impactos no território, inclusive impactos que ajudam a moldar a geografia e a rede urbana. E ele terminou falando da importância de 2 experiências no estado do Pará, que eu diria que, além de serem uma mudança institucional, eu diria que não é nem tanto uma mudança institucional, mas é quase que uma experiência de um processo de concertação governativa social, como é o Plano Juruti Sustentável e o Plano Canaã 2035. E eu me lembrei, Marco Antônio, na tua fala, quando você estava falando das instituições, me veio muito, muito forte o link com aquilo que o Dairon Acemoglu e o James Robinson, naquele livro Por que as Nações Fracassam, da explicação institucional que ele dá das instituições extrativistas e inclusivas. Em geral, o que nós vemos nos municípios mineradores é o predomínio de instituições extrativistas. Aí a tua para ir para além disso, como construir instituições inclusivas. E aí o link com a pergunta que eu quero fazer para o professor Tiago. Quando a gente fala de construção de instituições, por exemplo, inclusivas, e pensa na conformação de experiências de governança social, como Juruti Sustentável, Plano Canaã 2035, é importante entender que existem múltiplos agentes que atuam no território. Então, o professor Tiago Barcelos, que é professor da Unifespa, graduado em administração, em economia, mestre em sustentabilidade pela Universidade Federal de Ouro Preto, doutor em geografia humana pela USP, certamente tem um entendimento, a partir da sua visão como administrador, economista e doutor em geografia, de que o território ele é uma construção social, na qual múltiplos agentes contribuem. E a atividade mineradora gera impacto, e esses impactos acabam motivando atuações, divergências, consensos, pactos, disputas no entorno do projeto mineral. Eu pergunto para o professor Tiago Barcelos, quais são esses agentes e de que forma esses agentes podem impactar o território minerador?
Boa noite a todos. Todos me escutam? Não, tranquilo, né? Bom, primeiro é um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Com o Marco, com o Eduardo, com o João, com o Pedro, que está nos dando suporte. Pensando aí nessa pergunta, né? Então, assim, utilizando até das ferramentas que o Milton Santos nos traz, ele separa, né, em elementos espaciais, né? Para a gente poder entender melhor a questão do espaço do território, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa nos elementos espaciais, né, tentando dar uma nova roupagem para esses elementos espaciais, nós temos as empresas, as instituições do Estado, a sociedade, o ambiente natural e a infraestrutura. Então vamos pensar primeiro na empresa, né? Hoje a grande mineradora é a Vale, né? E aí a gente percebe que existem alguns problemas dentro da estrutura social que foi criada nesse contexto, né? Primeiro ponto, como as pessoas vão fiscalizar a produção, considerando que o minério é nosso, né? A empresa faz uma autodeclaração, né? E aí essa autodeclaração é altamente contestável, né? Eu vi que tem uma fala sobre o projeto Salobo. Desde 2016, o projeto Salobo deixou de informar quanto de extração de ouro está saindo da mina. Não sai mais nos relatórios, né? A empresa solidificou isso, né? Consolidou. Então como que eu vou saber o quanto que foi produzido em cada mina? É uma caixa preta, a gente não sabe, né? E nem os órgãos fiscalizadores sabem. Um outro problema é a questão do não pagamento do CEFEM, né? Tem dois acordões do TCU que colocam que entre 25% a 40% do CEFEM não é pago. Então há uma sonegação fiscal muito alta. E esse é um outro problema que gera diversas crises dentro ali do território. O licenciamento ambiental, né? A gente sabe hoje que, querendo ou não, existe uma correlação de força desfavorável para os órgãos ambientais. Então, se eu trabalho num órgão ambiental e for dar um parecer desfavorável a uma mineradora, dependendo da situação, eu corro o risco de retaliação, né? Aconteceu isso em vários projetos, inclusive aqui no Pará. Então, assim, apesar do licenciamento ambiental ter avançado significativamente, ainda há esse problema, né? E hoje, pensando então nesse primeiro elemento espacial, que é a empresa, temos a licença social para operar, né? A mineração ainda não incorporou essa licença social para operar, né? Existe ainda muito desengajamento moral dentro dessas estruturas, né? E é algo que naturalmente vai ter que acontecer, né? Hoje, diferente de outras épocas, hoje há movimentos contrários a mineração, crítico à mineração, né? Isso não existia no Brasil até então. Hoje as pessoas estão críticas. Hoje as pessoas, muitos territórios pedem por territórios sem mineração, né? Então acaba que a mineração pode se tornar até uma espécie de fugiu a palavra, fugiu a palavra, mas uma espécie de algo que a gente vai ter que pensar muito em devir, né? Não adianta a gente pensar apenas no curto prazo, a gente precisa pensar no devir. Eu sou marianense, por exemplo, né? Então, Mariana, a gente vive mineração. Depois do crime corporativo da Samarco, a cidade parou, né? Então, todas aquelas riquezas que foram distribuídas ou não dentro do território deixou, né? Torna-se questionável. Aí um outro elemento espacial que é interessante a gente poder pensar, né, como provocação, como forma de construção de um debate, é o Estado. Então nós temos lá a ANM, o IBAMA, temos as secretarias e tudo mais. A ANM é uma caixa preta também, né? Se qualquer um aqui que chegar, abrir um chamado para a ANM, solicitando a produção das 10 maiores minas do Brasil, eles vão mandar um e-mail indeferindo o seu pedido, falando que essa é uma informação sigilosa. Como pode ser sigilosa? Faz sentido ser sigilosa? Né? Isso deveria ser público. Então como que a gente vai fiscalizar? Como que a sociedade vai se articular se nem o órgão regulador nos oferece essas informações? O IBAMA, por exemplo, as minas do Pará não são fiscalizadas e licenciadas pelo IBAMA do Pará. É em Brasília, né? A mina de Salobo, Carajás,
todas são feitas por Brasília, né? Se pensa em barragem de rejeito, não tem um técnico do IBAMA para poder trabalhar com isso aqui no Pará. São técnicos de Brasília. E isso gera diversas consequências. As secretarias também é a mesma coisa. Enfim, né? Então as instituições do Estado, elas precisam ser fortalecidas, elas têm que ter uma maior transparência. Um outro ponto também interessante quando a gente fala de Estado é a distorção tributária, né? Então temos até um especialista aqui em Lei Candir, e tem uma coisa que eu acho muito estranho, muito curioso, né? Saiu agora que vamos ter ali né, teve um acordo entre o Estado e a União, os Estados e a União para ter 65,6 bilhões até 2037. E esse dinheiro vai vir do petróleo. Então, assim, é curioso perceber que a gente vai cobrir a cabeça e descobrir no pé, né? E até 2037, a Lei Candir continua vigorando. Faz sentido? Né? Então, depois de 2037, vai ter que fazer um novo acordo, né? Então, as distorções tributárias é uma das maiores consequências para a maldição da mineração, né? E eu acho muito triste a gente pensar em maldição de mineração no momento que a gente compreende que o minério em si é como uma roleta russa geológica, né? A gente dá a sorte, de repente, de estar num território rico. E por falhas das instituições, acaba que torna o território pobre. Falando então da sociedade, como terceiro elemento espacial, né? Então hoje temos vários movimentos sociais, né? Mas o que tem maior destaque é o MAN, né, e o MAB. Eles não são chamados para o diálogo, né? Geralmente eles são até excluídos desse diálogo, porque eles têm uma visão mais crítica. Isso é um problema também. Como que então você vai dialogar com a sociedade, sendo que os movimentos que representam a sociedade são excluídos do debate? Além disso, quando as empresas fazem audiências públicas, fazem horários para que as pessoas da cidade não possam participar, né? Horários ruins, né? Além disso, tem as vulnerabilidades, que são grandes, quando a gente pensa ali no território. Geralmente, os mais afetados são os mais vulneráveis. E existe aí, então, um certo racismo ambiental. Como bem lembrou ali o Eduardo, né, assim, a mineração é intensiva e capital, então existe um mito do emprego marrom, né, assim, a mineração efetivamente não gera tanto emprego como alguns afirmam, né, não gera eixos e elos com relação a isso, por ser intensivo em capital e não em mão de obra. E hoje a gente tem alguns dados interessantes apresentados por alguns grupos de pesquisa, como o Poemas, que demonstra que a Covid-19 nas cidades minerárias, elas se ampliaram, né? Então esse pensamento, né, a gente pode atribuir aí à sociedade, né? Uma forma de se pensar a sociedade como um elemento espacial. O ambiente natural, ou seja, o meio ambiente, né? Nós temos ali os recursos bióticos e abióticos, e nós temos os fluxos de fundo de estoque e recursos de fundo de serviço. E isso aí, pensando mais na parte lá da economia ecológica, a gente sabe que a mineração, ela vai acabar, né? É um recurso não renovável. E hoje, dentro dessa perspectiva, nós exportamos minérios para importar parafuso, né? Igual a gente exporta soja para importar óleo, não faz muito sentido. O Marco comentou lá sobre Minas e Pará, né? O desenvolvimento é totalmente diferente quando se pensa ali na exportação, né? O Pará é totalmente dependente da mineração. 85% da exportação do Pará é a mineração. Enquanto isso, em Minas é apenas 48%. Então tem uma produção mais diversificada. E um outro ponto também importante quando a gente pensa nisso é que existem dentro das estruturas extrativas minerais infraestruturas, né? E essas infraestruturas são rugosidades no espaço. O que vem a ser essa rugosidade no espaço? Nós temos ali as barragens, né? Que agora todo mundo conhece muito bem qual que é o problema dessas barragens. Inclusive, várias comunidades no Pará estão sendo ameaçadas por algumas barragens. Então, dentro disso, não se sabe como descomissionar uma barragem. Ainda não se tem essa orientação. A gente não tem ideia de como vai fazer isso. Principalmente as grandes barragens. E aí fica aquela barragem no espaço, a empresa some,
igual tem várias barragens aí abandonadas, e é um custo, né? Então, é necessário que a sociedade compreenda também que a mineração não é só a produção em si, ela tem que pensar no plano de fechamento da mina, né? Hoje já é algo muito discutido dentro das engenharias, mas tem que se pensar na utilização do solo para o devir, né? Senão não adianta muita coisa, a gente só pensar no curto e no médio prazo. Como está meu tempo? Deixa eu ver aqui. Pois bem, dito isso, né, falado a respeito desses elementos espaciais, a gente percebe também que há um tensionamento entre esses elementos, né, entre empresas, Estado, sociedade, ambiente natural e infraestrutura. Há tensões com relação a isso. E o que significa essas tensões? Né? Essas tensões representam, quando se pensa em empresa, Estado e sociedade, um fenômeno que é conhecido como clientelismo e até bandidismo. Né? Então, Paraupebas arrecadou, só de Cefem, 1 bi e 100 milhões. Canaã, se eu não me engano, foi mais ou menos 700 milhões. Como que é distribuído esse dinheiro? Né? A minha cidade natal, Mariana, ela tinha, na época, né, isso aí quando eu tinha olhado isso, é mais ou menos 2010, ela tinha a arrecadação de uma cidade igual Berna, na Suíça, né, com esgoto a céu aberto. Né? Então, e a grande política que era feita dentro daquele território era praças, né? Praças e asfalto. Isso adianta, né? Isso faz com que a cidade se desenvolva de fato, ou está tendo ali igual se comenta muito, né, no livro lá, Porque as Nações Fracassam, que é só políticas extrativistas, né? E aí isso reforça dois efeitos, né? O efeito atração e o efeito expulsão. O efeito atração, né, quando se pensa no local, a partir do momento que se tem a mineração, né, o Marco comentou sobre a questão de Rondon do Pará, né? Então, chega a mineração lá, Votorantim, vai ter um momento de atração, né? Muita mão de obra vai para lá, a cidade vai expandir. Mas depois vai ter um efeito inverso, que é a expulsão. E qual que é o problema desse efeito inverso? É a expulsão dos locais. Né? Eles vão, no final, eles não conseguem se adaptar dentro ali daquele contexto. Né? Geralmente, os locais desses territórios ficam com empregos de baixa qualificação. Né? Então, os engenheiros, os gerentes, os administradores, os economistas vão vir de fora. E vai ficar para a população local a parte operacional. Né? E todos aqueles que tiverem interesse, de fato, de avançar na sua carreira, vai ter que sair do território, né? Vai ter que buscar outras oportunidades. E só concluir o tempo. Como que eu estou, Eduardo? Passei? Você já está com 13 minutos de fala. 13? Tá, vou terminar. Mais 2 minutinhos para concluir, pode ser? Beleza. Então, para fechar, né, eu gosto muito da abordagem da economia ecológica quando a gente pensa em mineração. Por quê? Porque se baseia em 3 pilares centrais: escala sustentável, alocação eficiente e distribuição justa. Né? E pensando ali no mundo cheio, né, igual é o proposto por Hermandale. O que vem a ser cada um desses elementos, desses pilares? Né? Então, a gente tem que pensar isso como alternativa econômica. A escala. Primeiro ponto. Será que é viável? Né? Assim, a gente consegue imaginar que se fosse possível minerar tudo em um dia, o que os produtores fariam? Iriam minerar tudo em um dia ou iam fazendo um processo gradativo de exploração? Né? Qual que é o impacto que se tem com relação ao ambiente natural? Então, encontrar essa escala sustentável, essa capacidade de suporte, ela é muito importante. E é por isso que as instituições do Estado têm que ser fortalecidas, porque elas podem contribuir com relação a essa escala. Porque não se pode permitir, de forma alguma, pensando, por exemplo, em barragens novamente, né, que as empresas utilizem metodologias e técnicas com barragens gigantes de alto impacto para a sociedade.
Imagina uma barragem dessa estourar e ir para os rios aqui do Pará. O problema que não vai ser, né? E quanto maior a barragem, menor a eficiência da empresa, porque eles não estão sendo eficientes com o seu processo produtivo. Não é à toa que muitos, até antes das barragens romperem em Minas, pensavam em minerar as barragens, né? Porque tem um alto teor ali ainda de produto. Um outro ponto importante, pensando aí na economia ecológica, é a alocação eficiente. Então, como que a gente vai fazer com que essa alocação se torne eficiente, né? E esse é um papel importante também, para que se tenha um efeito transbordamento, né? E pensando nessa alocação eficiente, a gente tem que pensar nesse efeito transbordamento que possa melhorar a condição de vida das pessoas dentro de um paradigma de distribuição justa. E essa distribuição deve ser pensada ali em caráter intergeracional, né? Então, assim, só para encerrar mesmo, a gente percebe, então, que no passado, né, pensando aí na fala do Yunus, do Harari, né, um historiador, ele fala que no passado, assim, a humanidade se baseava em 3 problemas centrais: fome, guerra e peste, né? Basicamente, hoje esses problemas são mais problemas políticos, né? A fome hoje é um problema político, né? Como a guerra e como a peste, que hoje a gente tem vários tipos de alternativas. E aí, pensando ali no mundo vazio, né? Se tinha essa problemática, o homem do futuro, né, vai pensar na imortalidade, felicidade e divindade dentro do mundo cheio. A população aumentando, com as pressões ocorrendo dentro dos territórios, com consumo com os picos sendo necessário, como uma forma de status, né? Será que a humanidade do futuro vai conseguir esses 3 fatores, imortalidade, felicidade e divindade? Pelo que parece, não. E o setor mineral não está vindo contribuir muito com essas perspectivas. Bom, eu acho que é isso, né? E aí a gente pode depois também debater um pouco sobre a questão da desindustrialização, alguns outros pontos aqui que eu vou pular, porque não vai dar tempo. Beleza. Muito bem, muito obrigado, professor Tiago. Sua fala qualificou bastante o debate. Eu vou passar imediatamente a fala para o professor João Loureiro. O professor João Loureiro, ele é professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Parauapebas, graduado em administração, mestre em produção animal e doutorando em agronomia. Ele coordena também o projeto Mineração e Sustentabilidade em Carajás. O professor Tiago fez uma fala que eu considero bastante interessante, falando um pouco do que é o território. O território, ele é naturalmente um espaço em construção, mas ele é também um espaço em disputa. E é muito interessante quando a gente fala em desenvolvimento, o professor Marco Antônio falou em desenvolvimento, e a diferença entre crescimento e desenvolvimento, e a história dos últimos 50 anos na mineração do estado do Pará vem mostrando que nós estamos vivendo um paradoxo: crescimento econômico versus pobreza e desigualdade. Ou seja, nós temos uma economia pujante, mas ainda uma sociedade com péssimos indicadores sociais, com grande parte da sua população vivendo em situação de vulnerabilidade social. Em grande parte decorrente do modelo econômico adotado, do processo demográfico, do fluxo migratório e do nosso federalismo fiscal. O professor Tiago falou da Lei Candir, que mereceria por si só uma live sobre isso. Mas, quando a gente fala de desenvolvimento, e a gente, curiosamente, é levado a somente pensar a parte lúdica do desenvolvimento. O desenvolvimento é sonhar, construir, antever, é ter utopia, é consolidar, é construir consensos, pactos, etc. Mas existe uma parte nem um pouco lúdica do desenvolvimento, quer dizer, arranjar, desconstruir, importunar, constranger os interesses particularistas que são muitas vezes deletérios à coletividade. Mas, quando a gente fala da atividade mineradora especificamente, você tem atores no território com capacidades de intervenção social diferentes. Não dá para comparar a capacidade de intervenção de um migrante, de um agricultor familiar,
quanto de uma grande empresa como a gente. Até mesmo a grande empresa, dependendo do porte da empresa, como é o exemplo da Vale, seja em Canaã dos Carajás ou em Parauapebas, acaba tendo um poder, uma capacidade de impacto no território, às vezes maior até que a própria prefeitura. Então, a pergunta que eu acho que é interessante a gente caminhar para esse lado com o professor João, ainda mais que o professor João tem acompanhado de perto, fundamentalmente lá em Parauapebas, os impactos da atividade mineradora em Parauapebas, é tratar um pouco sobre a responsabilidade que essas empresas mineradoras têm do ponto de vista social ou ambiental. Então, professor João, por tudo que o senhor tem pesquisado, acompanhado, estudado, especificamente na realidade do Sudeste, Sul e Sudeste do Pará, qual é o grau que o senhor observa de conhecimento sobre a responsabilidade das mineradoras e sobre o conceito de sustentabilidade que a própria população da região tem? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, de estar aqui compartilhando um pouco dos resultados das pesquisas que a gente fez através do projeto que a gente coordena, que é o Projeto Mineração e Sustentabilidade em Carajás. E, professor Eduardo, essa sua pergunta, na verdade, na verdade, foi a primeira provocação que nós tentamos responder com o projeto, haja vista que nós percebemos até com a busca na literatura que pesquisas e dados que busquem demonstrar a mineração a partir da visão da população de Parauapebas, que é uma das cidades mineradoras mais importantes do país, são dados muito carentes. Então, a partir daí, nós começamos a fazer uma série de levantamentos, uma série de diagnósticos, e o primeiro deles foi justamente fazer uma investigação, com a finalidade de identificar o que a população de Parauapebas percebe da atividade mineral e relacionar essa percepção aos conceitos ligados à sustentabilidade. Então, tendo esse desafio, nós começamos a fazer os levantamentos, e aí nós constituímos um banco de dados bem robusto, conseguimos fazer um diagnóstico contemplando 1.000 habitantes de Parauapebas, o que é uma amostra estatística bastante significativa, e as principais conclusões que nós obtivemos nesse levantamento deixaram a gente bastante preocupado. Haja vista que, como o professor Marco falou no início da fala dele, a população do Pará ela não tem noção da importância da mineração. A verdade é que, muitas das vezes, eu tiro isso pela própria realidade de Parauapebas, que é uma cidade que depende praticamente 100% da mineração, mas a população, muitas das vezes, não tem noção da importância dessa atividade e nem dos seus desdobramentos no dia a dia de funcionamento da cidade. Então, só para começar a expor alguns dados que nós obtivemos nos levantamentos, então, olha só, nós elaboramos a partir das investigações o que nós chamamos de Índice de Conscientização Socioeconômica e Ambiental de Parauapebas, justamente a partir das respostas de um questionário que foi aplicado à população local, e dentro desse questionário continham perguntas a respeito do grau de conhecimento sobre o pagamento dos royalties, da CEFEM por parte das mineradoras, o conhecimento que a população local possuía da obrigação das compensações socioambientais, e perguntas relacionadas também à dependência econômica que o município tem da mineração, Então, foram uma série de perguntas que, fazendo a análise estatística, nós conseguimos gerar esse índice, que nós chamamos de Índice de Conscientização Socioeconômica e Ambiental de Parauapebas. E o primeiro dado que, assim, deixa a gente bastante preocupado é que 58% da população de Parauapebas se enquadrou num nível baixo ou muito baixo de conscientização a respeito de pagamento de CEFEM, ações de compensação socioambiental e diversificação econômica. Então, já é um dado que deixa a gente bastante preocupado, haja vista que é uma cidade que depende
praticamente 100% da mineração, né? Como o Thiago muito bem colocou, em 2019, né, só de Cefem, Parauapebas arrecadou 1,150 bilhão de reais. É um volume de recursos extremamente significativo, né? Só que o que acontece? Quando perguntado, né, no nosso levantamento, se as pessoas sabiam dessa obrigação do pagamento da Cefem, né, 40% dos entrevistados, né, afirmou que não sabia da obrigação do pagamento da Cefem. Sabia que a cidade recebe, perfeito, mas não sabia que era algo obrigatório. Então, percebam aí, né, que é preciso, como é que posso dizer, empoderar um pouco mais a população local de um elemento da mineração que é extremamente importante no seu dia a dia, né? E fazendo recortes, né, com dados socioeconômicos que a gente obteve dentro do levantamento, aí a gente entra, né, num ponto que eu acho que é de concordância de todos nós, que é a questão da educação, né? A grande maioria das pessoas que afirmou conhecer a obrigatoriedade da Cefem ou possui nível superior completo ou está cursando o nível superior. A maioria das pessoas que declarou ter ensino médio fundamental desconheciam a obrigatoriedade do pagamento da Cefem, né? Aí, qual é a interpretação que nós fizemos desse dado, né? Que é preciso urgentemente se pensar em maneiras formais, né, dentro das políticas educacionais da cidade, de levar esse conhecimento à população. A gente não pode aguardar as pessoas chegarem até um ensino superior com 22, 23, às vezes até uma idade mais avançada, para que ela se aproprie desse conhecimento, né? Então, se a gente está falando de um município minerador, a mineração ela está contida no dia a dia da cidade. Então, não faz sentido a população local apenas tomar conhecimento de elementos tão importantes como a Cefem, como as ações de compensação socioambiental, apenas com o ingresso no ensino superior. Perfeito? É preciso se pensar maneiras de começar a trabalhar e conscientizar a população local desde muito jovem, né? Seguindo exemplos que a gente tem em outras cidades e outros países, principalmente, né? Então, a gente sabe que a formação de uma consciência, né, de um capital social, ele tem um horizonte de longo prazo. Isso não se faz de um ano para o outro, ou em uma gestão para outra, dentro de um horizonte eleitoral aí, né, de 4 anos. Então, isso é um esforço de longo prazo, que a gente precisa começar a fazer desde agora, para que a gente consiga mudar um pouco os resultados dessa consciência que a população de Parauapebas tem a respeito de temáticas importantes ligadas à mineração. Ok? Seguindo, né, nos dados que nós obtivemos, 63% dos entrevistados colocou que conhece o conceito de compensação socioambiental. 63% dos entrevistados, perfeito, colocou que conhece o conceito, correto? Porém, o que acontece, 37% desconhece qualquer ação de compensação que é feita no território de Parauapebas. Isso é um percentual extremamente significativo. Haja vista, novamente, que a ação de compensação é um elemento extremamente importante dentro da mineração. Então, o que acontece? Se a população local não está tendo acesso a informações ou a exemplos de ações de compensação, está existindo alguma falha na execução dessas ações, ou até mesmo na comunicação para que isso chegue até a população local. Tá? E aí, o que a gente percebeu dentro de algumas análises qualitativas que nós fizemos, né? Existe dentro da população de Parauapebas um problema muito sério, que muitas das vezes ela não sabe se uma determinada obra ou uma determinada ação que é voltada para a população como um todo é fruto da mineradora, principalmente da Vale, ou do poder público, né? Então, isso é bem complicado de se trabalhar também, haja vista que, levando em consideração uma série de levantamentos teóricos, né, que vocês muito bem conhecem, né? Se não houver uma harmonia
entre os atores que agem dentro do território de mineração, dificilmente a gente vai conseguir, no horizonte de médio e longo prazo, falar em desenvolvimento sustentável, né? Na nossa concepção, existe uma falha hoje, principalmente na interseção que deveria acontecer entre capital privado, que é a mineradora, o Estado e a própria sociedade civil, né? A gente observa que existe uma cobrança muito grande, né, a respeito das obrigações que as mineradoras precisam obedecer dentro de um determinado território, porém, tomando como exemplo a realidade que nós temos em Parauapebas, que nós identificamos dentro dos nossos levantamentos, né, o que acontece? Os outros atores, que é o poder público e a sociedade civil, a gente não vê uma cobrança tão grande, né? Só que o que acontece? A gente observa que as pessoas não cobram ou não têm a consciência porque não querem. É porque muitas das vezes, né, o estudo comprova isso, ela só vai ter acesso àquele conhecimento sobre mineração e as suas particularidades quando ela tem acesso ao ensino superior ou quando ela trabalha numa mineradora ou em uma terceirizada, né? Então, percebam o seguinte, a dificuldade de se entender e, consequentemente, de se cobrar o uso eficiente dos recursos gerados pela mineração, né, é fruto justamente das pessoas desconhecerem essas entrelinhas, né, essas especificidades que a mineração possui. Nós conhecemos por quê? Porque nós procuramos conhecimento através de pesquisa, conhecimento acadêmico, etc. Mas a questão isso não é um conhecimento que deveria ser propriedade da população como um todo? Para a partir daí ela conseguir gerar cobranças, né, tanto na mineradora quanto no poder público, e se cobrar também como sociedade civil, né? Esse é o questionamento que a gente pode debater nas próximas etapas aí da live, né? Seguindo aqui, né? Olha só que dado interessante, né? 91% dos entrevistados declarou saber da dependência da mineração que Parauapebas sofre, né? Porém, o que acontece? A gente encontrou 20% dos entrevistados que achou que é bom depender da mineração. Então, a gente fez 2 perguntas no questionário, né? Você concorda que Parauapebas tem uma dependência econômica da mineração? A grande maioria respondeu que sim. Porém, quando questionado se ele acha que essa dependência é vantajosa ou desvantajosa, 20% dos entrevistados ainda acharam que é vantagem depender da mineração, única e exclusivamente da mineração. Então, perceba o seguinte, o grau de consciência, né, da população, ele está deixando tanto a desejar que se a gente está falando de 20% da população de Parauapebas, a gente está falando mais ou menos de 40 mil pessoas, né? Já visto que a população estimada do município é de 213 mil pessoas, mais ou menos. Então, o que acontece? Você tem 40 mil pessoas ainda achando que depender da mineração é algo bom, né? Então, a gente bate novamente nessa tecla. A conscientização a respeito da dependência da mineração, ela ainda está deixando bastante a desejar dentro da cidade. E aí, dentro desse mesmo levantamento, né, nós identificamos que para 67% da população, as 2 cadeias que serviriam de maneira, que deveriam ser trabalhadas de maneira imediata para diversificar a economia do município, é a agricultura e o turismo. Tá? Quase 70% dos respondentes colocaram essas 2 cadeias como alternativas para a diversificação econômica, né? Então, o que acontece? A própria população está colocando um direcionamento que poderia ser traçado, né? E aí entra que o professor Marco e o Tiago colocaram, né? O que institucionalmente está sendo feito para isso, né? Qual é o planejamento? Quais são as ferramentas que estão sendo criadas para que se quebre essa dependência e para que outras cadeias, né, sejam consolidadas e tragam aí também desenvolvimento para o município, tá? Fazendo um link com a questão do conceito de sustentabilidade, né, o que a gente observou? Existe praticamente um empate técnico entre a população de Parauapebas no que diz respeito à opinião sobre
mineração ser sustentável ou não. Né? Levando em consideração o erro estatístico da pesquisa, né, a gente obteve 51% dos entrevistados não acham que mineração é uma atividade sustentável, tá? E 49% acham que mineração é sustentável. Mas aí vem um ponto importante, né? Dentro desse mesmo levantamento, nós encontramos que 38% da população do município, apesar de afirmar, né, conhecer o conceito de sustentabilidade, quando nós pedimos para marcar o conceito, marcou o conceito errado. Na grande maioria das vezes, marcou o conceito errado, achando que sustentabilidade tem ligação apenas com a preservação ambiental, né? O que a gente sabe que está errado. A sustentabilidade, ela advém, né, da harmonia entre as três dimensões, que é o econômico, social e ambiental. Então, o que acontece? A gente está tendo uma distorção dentro da cidade, no que diz respeito ao entendimento do conceito de sustentabilidade e também no entendimento do funcionamento de mecanismos ligados à mineração, como a CEFEM e a compensação socioambiental que as mineradoras precisam exercer dentro do território. E, reforçando, fazendo os recortes estatísticos dentro do nosso levantamento, a gente obteve que as pessoas que declararam possuir nível superior completo ou que estão cursando nível superior, elas sempre obtiveram aquelas respostas mais adequadas. Aí a gente vem para o outro lado da moeda, né? Por que é tão importante que esse conhecimento chegue às pessoas antes dela adentrarem no nível superior? Primeiro, como eu já falei anteriormente, a pessoa adentra ao ensino superior com uma idade aí 20, 21 anos, um pouco menos, mas o que acontece? Por que não começar a trabalhar esses elementos, começar a trabalhar aspectos, conceito de sustentabilidade, especificidade da mineração, um pouco antes, não é? Porque o que acontece? Se a gente levar em consideração que a população universitária de Parauapebas hoje gira em torno de 6 mil pessoas, é um quantitativo muito pequeno para ter acesso a informações que estão se mostrando muito estratégicas para que a pessoa tenha um grau de consciência melhor a respeito de sustentabilidade e mineração dentro da cidade. Ok? Eu não sei como é que está meu tempo aí, professor Eduardo. Eu acho que eu já alcancei. 17 minutos. 7 minutos, né? 17 minutos. Já. Perfeito. Então, só para encerrar minha fala, a gente acredita que a mineração, para ser um elemento propulsor do desenvolvimento, levando em consideração que a gente conhece de Parauapebas e o que os nossos levantamentos têm mostrado, é que se precisa urgentemente trabalhar de uma maneira conjunta os três atores principais dentro de um território de mineração: sociedade civil, capital privado e poder público. Enquanto a gente não tiver harmonia desses três atores, vai ficar muito difícil da gente conseguir planejar um território mineral desenvolvido de maneira sustentável. É isso. Bom, muito bem, nós tivemos 3 apresentações muito boas. Nós temos aqui um conjunto de 5 perguntas, que eu vou imediatamente fazer as 5 perguntas. Eu vou pedir que cada debatedor anote as perguntas. Exceção de uma pergunta, as demais perguntas foram abertas, não houve um direcionamento para nenhum das pessoas que estão participando da live. Então, acabou de chegar mais uma pergunta aqui do Emílio, aqui, então são 6 perguntas, eu vou ler as 6 perguntas e em seguida eu passo para cada um na mesma ordem da exposição, dando 2 minutos para que cada um possa fazer os seus comentários, tá? Então, não precisam responder, de repente, todas as perguntas, vocês podem escolher aquelas perguntas que têm mais a ver com a fala de vocês, e caso queiram também debater com outro debatedor, não tem problema também. É possível fazer pergunta e fazer contraponto em relação à fala do outro debatedor. O Fábio Abdala,
que, pelo que o professor Marco Antônio mencionou, é da mineradora do projeto Juruti Sustentável, faz a seguinte pergunta. Boa noite. Importante essa conversa. Uma pergunta. Qual município, região, seria um bom exemplo, um bom caso de conversão da renda mineral em diversificação econômica? Primeira pergunta. Professor Ítalo de Melo Farias, que é professor da UBRA de Santarém, e aqui eu agradeço a presença aqui nessa live, uma pessoa que tem participado de muitos debates importantes também no estado do Pará, e sobretudo na região oeste do estado do Pará, inclusive o professor Marco Antônio é uma pessoa que poderia estar no nosso grupo de desenvolvimento local, pela qualidade do debate que tem feito, faz duas perguntas. Ele faz a primeira pergunta. Há muitos incentivos, renúncias além do pagamento de royalties, ou seja, há bastante dinheiro público envolvido. O que falta é mais transparência na gestão desses recursos, ou seja, está faltando transparência na gestão desses recursos. Em seguida, ele fez uma pergunta, que eu acho que foi cortada. Ele pergunta, será que não caberia denunciar a organismos internacionais sobre essas violações, como a Organização Mundial do Comércio, OMC? Bom, o Kleber Silva perguntou, o projeto da empresa canadense Belo Sun, se efetivado, abrangerá de Altamira e senador José Porfírio, onde causará grande impacto. Alguém tem informações desse projeto? Ele já é alvo de ações? O Emílio Nascimento perguntou, boa noite, algum dos senhores pode falar de quanto tempo ainda vai durar a exploração de nosso minério em cada mineração de nosso estado? E, finalmente, tem uma pergunta do Wagner Rosa, que ele pergunta, professor Eduardo, o senhor é um grande conhecedor estudioso sobre a Lei Candir. Gostaria de saber quais são os efeitos e os prejuízos gerados sobre a economia do estado do Pará. Eu entendo que esse debate da Lei Candir ele é extremamente complexo. Não dá para responder em 2 minutos. Eu aproveito essa fala e eu faço até uma provocação para o Marco Antônio. Eu acho que a gente poderia produzir uma live só sobre isso. Fazer um debate só sobre isso. A gente teria condições de fazer um... E se eu for falar sobre Lei Candir aqui, é assunto para, se eu sintetizar 10, 15 minutos, e eu não quero, como moderador, roubar a fala dos expositores. Os senhores anotaram as perguntas? Então, eu passo a palavra na mesma ordem da exposição. Professor Marco Antônio, por favor, o senhor tem a primeira fala, depois o professor Tiago, depois o professor João. Ok. Bom, a sugestão aí da live sobre a Lei Candir já está na agenda, viu? Vamos programar, vamos fazer. Acho que é um debate muito importante. Não pode deixar de ser feito. É muita pergunta para responder em pouco tempo. Né? A pergunta do Fábio, né? Quero aproveitar e mandar aqui um grande abraço para o Fábio. Olha, eu sempre falo para as pessoas aqui que o melhor exemplo que eu encontrei até agora de plano de desenvolvimento em um território impactado pela mineração é Juruti. Tá? Foi o que eu conheci e é onde eu vi um desenvolvimento melhor, né, das coisas. Não tenho muita informação sobre resultados recentes, né? Ultimamente eu não tenho estado tão voltado para o estudo desses temas, tá? Mas eu citei aqui 2 exemplos, um foi Juruti, que é um exemplo mais consolidado, e o outro foi Canaã, que é um exemplo ainda incipiente. Agora, é preciso a gente lembrar que existe uma diferença. Você tem uma realidade prévia, uma realidade que é anterior à instalação dos grandes projetos. Eu comentei aqui que os grandes projetos costumam desarticular os ambientes, desarticulam as relações sociais e econômicas. Mas você tem um quadro social que é anterior, que é dado, e com um conjunto de tensões e de problemas que muitas vezes os grandes projetos só vêm agravar.
A gente viu agora Altamira, durante algum tempo, ser considerada a cidade mais violenta do Brasil, no município com mais de 100 mil habitantes, mais violento do Brasil, mas a violência não é uma novidade naquela região. Então, essas tensões sociais, elas já existiam. A desarticulação socioeconômica provocada pelos grandes projetos, muitas vezes ela vem agravar as tensões que já existiam, como eu falei que a pandemia chegou e acelerou tendências. Então, os grandes projetos, eles costumam ter esse efeito de, na verdade, ampliar a escala de conflitos já existentes anteriormente. Tá? Eles não são trazidos pelos grandes projetos, eles são agravados. Então, existe uma realidade econômica, por exemplo, em Canaã dos Carajás. Canaã dos Carajás foi criado, o município foi resultado de um projeto de colonização agrícola, tá, voltado para a pecuária. Não foi um município que surgiu a partir da mineração, o povoamento não ocorreu a partir da mineração. O município, sim, a criação do município é resultado de um impacto da mineração, como, inclusive, a grande maioria dos municípios do sudeste do Pará. Tá, o desenvolvimento da mineração industrial, ele provocou aí uma multiplicação de municípios no sul e sudeste do Pará. Mas esses municípios, eles têm uma vida econômica, né, social e econômica anterior. Então, Canaã, por exemplo, ele tem essa origem agropecuária. Então, é uma tendência de diversificação econômica natural, tanto que é um dos eixos de desenvolvimento previsto dentro desse planejamento territorial que está sendo feito lá. Já no caso de Parauapebas, a situação é mais complicada, porque o município nasceu da mineração. Né? Tem uma colega nossa, Maria Amélia, que dizia que Parauapebas é a Sudbury brasileira. Né? Sudbury é a grande metrópole mineral do Canadá, né? Uma cidade que nasceu da mineração. Então, Parauapebas tem também esse lance, tem essa pegada de ser uma cidade que nasceu e se desenvolveu totalmente em torno da mineração. Então, fica mais difícil a gente pensar nas possibilidades de diversificação. Tá, mas, além desses, você tem outras realidades. Você tem Marabá, por exemplo, que é um município polo, com uma economia diversificada, com uma estrutura de comércio e serviços que é muito forte, com uma vocação agropecuária muito forte também. Então, você tem essa realidade em outros municípios, né, de você ter outras atividades que também podem ser desenvolvidas. O problema é você ter um processo de planejamento territorial para isso. Uma das coisas que eu sempre falo é que você não precisa e não deve planejar os territórios a partir da mineração ou a partir dos grandes projetos. Você tem que ter um planejamento estratégico para o desenvolvimento territorial, de desenvolvimento do território, independente do tipo de atividade econômica de grande impacto que vai surgir ali. Tá? Porque a gente não pensa no desenvolvimento dos territórios de forma estratégica. Pouquíssimas cidades aqui no Pará têm algum tipo de planejamento nesse sentido. Então, elas ficam à mercê dos projetos quando chegam. Então, chega um projeto mineral, vou voltar aqui mais uma vez para o caso lá de Rondon, né, que é onde está o campus da Unifespa, que ficam os cursos lá da área socioeconômica, que é uma cidade que tem uma história voltada para a pecuária, voltada para a agricultura, e que com a instalação de um projeto muito grande que está previsto para lá, né, que é Votorantim, produção de alumina, tá, isso, quando se concretizar, vai mudar totalmente o quadro socioeconômico da cidade. O simples fato da Votorantim começar a fazer pesquisa, por exemplo, já fez disparar o preço dos aluguéis, e expulsou grande parte da população para a periferia, porque ninguém conseguia mais morar no centro da cidade. Então, foi só pensar em mineração que você já teve esse impacto. Então, esses impactos acontecem. E hoje você não vê nenhum tipo de ação de gestão pública no sentido de planejar o futuro da cidade, com mineração ou sem mineração. Se houver mineração, a gente vai aproveitar esses recursos como? Vamos avançar aqui. O Ítalo fez uma pergunta importante aqui, que é a questão do dinheiro. Tá, você tem 3 grandes fontes de recursos. Você tem as compensações socioambientais, que são resultados do processo de licenciamento. Você tem os royalties minerais, e você tem também os investimentos diretos feitos pelas empresas. A gente vê muito investimento direto feito pela Vale em Parauapebas, muito investimento direto que está sendo feito em Canaã dos Carajás agora, muito investimento direto que já foi realizado em Paragominas, lá no caso da Hidro.
Tá? Essas fontes de recursos, elas geralmente são empregadas de forma dispersa para resolver problemas pontuais. Mas a minha proposta sempre foi a seguinte: você criar um fundo de desenvolvimento, esses recursos vão para o fundo, você ter um mecanismo de gestão compartilhada desses recursos, ter um fórum ou um conselho de desenvolvimento sustentável com representantes dos diversos segmentos da sociedade, da academia, do empresariado, da sociedade civil organizada e do setor político, tá? Para que você possa, de forma participativa e democrática, prever a alocação dos recursos desse fundo dentro de um planejamento estratégico do desenvolvimento territorial e a partir de um diagnóstico da realidade do território. Tá? Então, a transparência ela já viria dessa forma democrática de gestão. Tá? E hoje, pouquíssimas situações em que a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Geralmente, você não tem controle sobre o recurso, porque não existe a consciência das pessoas, o volume de recursos que os municípios recebem e que o próprio governo estadual também recebe. Então, esse recurso que deveria estar sendo empregado na diversificação econômica e na articulação das cadeias produtivas, ele está sendo destinado para outros fundos, às vezes até para contratar banda da Bahia para tocar no carnaval, tá? E muito pouca coisa voltada para o desenvolvimento do território. Em relação ao tempo de exploração, isso segue a lógica de mercado. Tá? Então, se a gente tiver novas crises econômicas, uma coisa que eu brincava, eu dizia em relação ao futuro da região de Carajás, se a gente tiver uma crise econômica, a tendência é que a mineradora passe a explorar mais rapidamente os recursos, tá? Como o preço baixa, então ela tem que produzir um volume maior, para conseguir compensar a queda de receita. Mas se a gente tiver uma elevação do preço, ela também vai aumentar a exploração para conseguir aproveitar esse momento de alta dos preços. Tá? Então, antigamente, na época da descoberta dessas grandes jazidas, se falava em períodos de 100 anos, 200 anos, 300 anos de exploração. Hoje em dia, você começa os projetos falando em 30 anos, ou 20 anos de exploração. E eu já vi algumas previsões, no caso de Parauapebas, para 12 anos, 15 anos. Então, aquilo que ia durar décadas, agora a gente tem um horizonte muito curto. E eu não vejo, né, às vezes que eu tive a oportunidade de ir até lá, eu não vi preocupação da sociedade em relação ao futuro. E pior, eu já vi pessoas da administração pública dizendo que não tem por que se preocupar com isso, porque o minério não vai acabar nunca. E mesmo que não acabe, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Pedra sobra aí, mas a idade da pedra já passou. Então, a gente um dia vai deixar de depender de minerais e de recursos não renováveis, tá? E existe um encaminhamento nesse sentido, e esses territórios, eu acredito que, inclusive, que a mineração não vai acabar por falta de minério, né? Não por exaustão das jazidas, e sim simplesmente porque você pode encontrar outras fontes de recursos mais interessantes e sustentáveis. Tá, essas são as perguntas aqui que eu me achei em condições de responder. Então, em relação à Lei Candir, é claro que eu não vou falar, até porque eu estou na frente do Eduardo aqui, já fica intimidado, e isso vai ficar aí para assunto da nossa outra live. Eu gostaria de agradecer a participação da galera aqui e as perguntas que estão dinamizando ainda mais aqui o nosso trabalho. Obrigado. Professor Tiago, a palavra é sua. Beleza. Bom, pensando ali na primeira pergunta, né, que fez aqui com relação a municípios que podem ser exemplos, né, eu conheço um também, que é em Minas, né, ela era um bom exemplo de mau exemplo, mas agora ela já começou a ser um bom exemplo de um exemplo mais ou menos, né, que é Itabira, né, e a Fundese, né, então assim, devido também a toda a história de Itabira, né, eles aprenderam o que não fazer com a Cefem. Né, e agora a situação deles, eles percebem que a mineração lá vai findar, o município não está desenvolvido da forma como deveria e não tem alternativas econômicas para tal. Né, se gerou o famoso enclave. Né, então esse Fundese é uma proposta bem interessante de política pública que tenta trazer um controle popular. Né? Não sei se está funcionando perfeitamente, tal, essas coisas dependem muito de conjunturas políticas, mas é uma boa proposta. Né? Pensando nisso, né, algumas propostas que se tem, uma que eu acho muito interessante, eu particularmente eu não gosto muito da forma
como é distribuído o CEFIM. Eu acho que é muito recurso na mão de municípios. E muitos dos municípios não estão preparados, os administradores públicos, para gerir 1 bilhão e 100 milhões, como é o caso lá de Paraupebas, né? Eu desconfio que ele tem condições de gerir esse valor, né? De administrar esse valor em longo prazo, por exemplo. Então, uma das propostas, né, e essa é até uma proposta da Fundez, é que fosse feito de 10 em 10 anos uma Assembleia Popular, considerando que você teria um fundo ali, para ver se utilizaria esse fundo ou se deixava por mais 10 anos. Né? É uma proposta interessante. Né? Com relação à transparência, né, assim, eu acho que a grande questão da mineração é a transparência. É um setor realmente muito conservador, é muito fechado, você não consegue as informações, é tudo muito complicado. Né, você não consegue nem informação com as instituições do Estado, nem com a empresa. Né, então, assim, a transparência é um ponto elementar. Né, então, para ter uma participação soberana, né, da sociedade, tem que ter essa transparência. A gente não sabe para onde o recurso está indo. Né? Então, eu não sei para onde o recurso de Marabá está sendo alocado, como eu não sei de Mariana, como eu não sei de Paraupebas. Isso não tem um selo, né? não tem uma destinação compulsória. Né? Então, assim, cada administrador público vai fazer da forma que ele quiser. E pelo que eu já vi como, né, morador, né, de cidade mineral, né, nascido numa cidade que respira mineração, é que as prefeituras, no geral, se concentram em praças e em obras de infraestrutura que não agrega tanto valor. Né? Você vê a mesma rua sendo pavimentada na gestão de 4 anos, 7 vezes. Né? Então, isso aí são uns absurdos que acontecem aí, que é importante a gente poder pensar. Né? Os dados que o João apresentou são muito interessantes, né? Porque realmente a sociedade não tem conhecimento do que está nas nossas mãos, né? E se a gente não souber, como que a gente vai cobrar? Se poucas pessoas vão, por exemplo, numa Câmara dos Deputados, né? As escolas, né, na época que eu estava no ensino médio, a escola incentivava a fazer isso. Não sei se está fazendo isso ainda, mas é uma forma importante, você saber o que está acontecendo no seu município, senão, né, aí o clientelismo e o bandidismo vai comer à solta, né? E infelizmente acontece mesmo. Teve um colega que perguntou sobre Belo San, né? Honestamente, eu não vou saber responder essa pergunta, mas eu acredito que pode estar mais ou menos na mesma discussão ali do Alumina Rondon, né? E aí tem os dois efeitos aí que o Marco até comentou, né? Você vai ter um momento de atração, efeito atração e efeito expulsão. E aí é um ponto, né? Um ponto complicado, né? Quando você pensa em desenvolvimento, porque de fato, quando você chega uma mineradora, o aluguel sobe e coloca as pessoas, né, os moradores, né, no efeito da expulsão para as periferias. Né? Eu acho que o Paraupebas é um dos melhores exemplos com relação a isso. Com relação à pergunta do tempo de duração, né, realmente não dá para saber o tempo de duração com exatidão. Né? Os antigos projetos eram 200, 100, 300 anos, e tudo vai depender da tecnologia, né? Porque, querendo ou não, o ser humano está só arranhando a crosta terrestre. Né? A gente está muito longe de conseguir explorar o potencial de fato. A gente está arranhando. Mas quanto mais a gente arranha a crosta terrestre, né, vai aumentando o custo. E aí a gente tem que pensar ali que tem a lei da entropia, né? E as coisas tendem a... tem recursos, né? Você vai gastar mais matéria, você vai gastar mais energia, e, consequentemente, você vai gastar mais dinheiro. E isso aí, inevitavelmente, vai aumentar o custo de produção e vai gerar um passivo ambiental, né, para as futuras gerações, que é um ponto que a gente sempre tem que se preocupar. Pensando nessa mesma ideia de duração, por exemplo, o projeto Salobo é mais ou menos 50 anos, né, alguns projetos ali de Paraupebas, 40 e tudo mais. A questão é, como vai ser a desengenharia desses projetos? Porque a gente não pode se basear só no plano de fechamento de mina. Porque o plano de fechamento de mina, por mais que seja um grande avanço, né, não dá uma destinação do uso do solo. E o uso do solo é muito importante. Então pode ser feito, por exemplo, imagine, no estado do Pará tem que ter um museu da mineração. Né, e pensando no museu da mineração, você consegue fazer um ciclo muito interessante de turismo, né, que vai de Paraupebas a Tucuruí,
estudantes de engenharia, né, pode virar uma rota aqui para as pessoas poderem entender como que funciona todo esse processo. É uma coisa importante, né, pensar no que vai se fazer com aquele solo, né. E por fim aqui, né, para não estender muito também, não vou me atrever a falar muito disso também, né, que é a famosa Lei Candir, mas tem uma coisa que eu acho muito interessante quando se pensa nisso, né, vale mais a pena as empresas exportarem do que produzir internamente, assim, a gente não agrega valor. Marabá era um polo metalúrgico, né, e siderúrgico, mas vale a pena para essas empresas? Não vale. Como que você industrializa um país que faz esse tipo de política? Né? Como que você vai fazer as coisas acontecerem, gerar novos arranjos produtivos? Né? E tanto a metalurgia quanto a siderurgia, elas possuem um leque de opções muito maior do que a mineração em termos de desenvolvimento. Mas não vale a pena. Né? Basicamente a gente exportar minério para comprar parafuso. Né? Não faz muito sentido isso. E o minério vai acabar, né, pessoal? Assim, por mais que a gente esteja arranhando a crosta terrestre, vai chegar um momento que não vai conseguir avançar nisso, né? Vai extrapolar a capacidade de suporte. Né, a economia ecológica gosta de colocar muita ideia do barco, né, o ponto de calado. Chega um momento ali que o barco afunda. Né, a gente não pode permitir tudo. E a gente tem que ter responsabilidade com as futuras gerações. Então a gente não adianta só, claro, né, a gente tem que pensar sempre na distribuição, na alocação, na escala, dentro do nosso contexto. Mas não permitir, né, não criar mecanismos para que se protejam aqueles que ainda nem nasceram, né, por causa de consumo conspícuo, por exemplo, é um grave problema, é um grave erro. Né? Então a gente vai consumir pelo nosso prazer de forma conspícua, ou seja, assim, de forma supérflua, a gente está gastando mais recurso, está gastando mais energia, isso vai acabar, né? A lei da entropia demonstra isso. E aquelas pessoas que vão vir lá no futuro não vão ter as mesmas condições. Né? Eu acho que o sonho de todo mundo aqui, provavelmente muitos são pais, mães, é deixar condições de vida melhor para os seus filhos. E a tendência é a gente deixar condições muito piores para as futuras gerações. Esse é um ponto aí que a gente tem que sempre pensar. Professor João, a palavra está contigo. Bom, eu vou me atentar ao ponto que assim, eu tenho mais expertise, né, até também para não me alongar muito, né, que é na questão da diversificação econômica, né. Parte do nosso projeto, ele faz investigações, né, no território da zona rural de Parauapebas, né, como a nossa pesquisa falou, na visão da própria população local, agricultura e turismo são os dois eixos que podem gerar uma diversificação econômica interessante para o município, né. E aí o que acontece? Nas nossas investigações pela zona rural de Parauapebas, a gente encontrou alguns cenários que a gente acha interessante comentar, porque o que acontece? Muitas das vezes a gente acha que o dinheiro resolve tudo, né? E às vezes ele não resolve tudo, não, né? Se o recurso ele não é alocado da maneira mais eficiente, ele não vai trazer retorno algum, né? Na minha visão, e baseado também na experiência que a gente teve nesses levantamentos, o que acontece? Tu tens um determinado território que pode diversificar sua economia, mas precisa de planejamento. Aí entra uma ferramenta que todos nós conhecemos muito bem, que é o zoneamento econômico ecológico, né? Então, o que acontece? Se não existe planejamento baseado nas reais potencialidades do território, fica meio complicado da gente falar, né? De diversificação econômica, né? De outras matrizes. Em Parauapebas, a gente encontrou situações, por exemplo, investimentos que foram feitos tanto pela Vale quanto pela Prefeitura, né? Principalmente dentro da zona rural, que foram feitas da maneira não muito certa, né? Então, tu tens, por exemplo, investimento em fruticultura dentro de áreas que, né, tem um solo extremamente empobrecido, né? Tu tens investimento em determinado tipo de cultura que fica próximo a onde passa
a ferrovia, né? E isso interfere dentro do plantio, né? Através de um resíduo. Isso aí a gente pôde observar nas visitações em loco que a gente fez, principalmente no período chuvoso. Quando o trem passa em determinadas localidades, ele vai deixando uma espécie de resíduo líquido, né? Uma espécie de chorume. Isso acaba penetrando no solo e comprometendo o desenvolvimento das plantas, né? Então, como é que tu vai fazer um investimento em fruticultura dentro de uma área dessa? É recurso jogado fora, né? E, principalmente, a gente acha que está havendo uma falha muito grande, tanto no diagnóstico natural, quanto no diagnóstico social das potencialidades que existem dentro do município. O que mais a gente escutou de relato dentro da zona rural de Parauapebas foi o seguinte: olha, a gente aqui era garimpeiro, né? E do dia para a noite a gente teve que virar agricultor. E aí a gente sabe que uma mudança de cultura como essa não acontece do dia para a noite. E aí a gente entra novamente na problemática de desperdício de recurso, né? Então, o investimento que é realizado buscando uma diversificação econômica, buscando um dinamismo maior para a geração de renda, ele, na verdade, vai pelo ralo, né? Pela falha, muitas das vezes, da não identificação da potencialidade natural e social contida no território. Então, a gente teve a oportunidade de participar de uma webinar promovida pelos pesquisadores do ITV, né? E na oportunidade estava presente o presidente da Embrapa Amazônia Oriental, né? O Adriano Venturieri. E aí ele mostrou uma metodologia que a Embrapa tem muito bem consolidada, né? Que é o zoneamento econômico e ecológico feito por município, né? Então, a grande questão é, se a gente quer diversificar a economia, a gente precisa identificar as potencialidades naturais e sociais que se tem naquele território. Se não fizer isso, vai continuar sendo feito investimentos em atividades que, tanto do ponto de vista natural quanto do ponto de vista social, não vão dar certo. A gente tem uma série de exemplos disso em Parauapebas, né? Uma série de investimentos que foram feitos em comunidades que estão na zona rural e que a gente não vê resultado. E quando tu vai a fundo pesquisar as razões, não é por falta de investimento. O dinheiro aí não é o problema, né? O problema está em outros pontos, está na potencialidade natural que aquela área possui, né? E principalmente na potencialidade social, né? Se não explorar a aptidão que aquelas pessoas têm, ou dar o devido preparo para que elas explorem outras atividades, inevitavelmente vai ser investimento jogado pelo ralo, né? Muito bem, nós estamos com 1h e 37 minutos de live. Eu entendo que esse é um assunto que mereceria um debate muito mais profundo, muito mais longo. Cada uma das apresentações que foram feitas aqui mereceria um debate mais aprofundado, mas eu parabenizo o Grupo de Desenvolvimento Local por estar tornando esse debate público, estar provocando esse debate e essa agenda. Como eu disse em determinado momento da live, o Pará é um estado que logra uma trajetória histórica, econômica e social de um paradoxo: crescimento econômico versus pobreza e desigualdade. Durante os últimos anos, tivemos anos de intenso crescimento econômico e vultosos investimentos. Bilhões de reais em investimentos feitos no estado do Pará. Fundamentalmente em 3 áreas: geração de energia elétrica, mineração e infraestrutura e logística. E, entretanto, esses investimentos não conseguiram se materializar na melhoria efetiva da qualidade de vida da população do estado do Pará. E essa reflexão sobre a mineração é importante. Alguns pontos foram colocados aqui que, para mim, são fundamentais. Primeiro, algo que há pouco tempo não se discutia, mas eu acho que está entrando na agenda: a importância de nós debatermos as instituições. E aí vale a pena fazer o debate das instituições. As instituições são construções sociais. Sociedades subdesenvolvidas consolidam instituições extrativistas. Sociedades desenvolvidas consolidam instituições inclusivas. E aqui eu estou capturando as ideias do Darren Acemoglu e do James Robinson.
A Lei Candir, por exemplo, é um grande exemplo de uma instituição extrativista, que consolida, convalida e condena o Estado do Pará à perpetuação de uma periferia em nível nacional, ao subdesenvolvimento e à desigualdade regional. Justamente por algo que alguém falou aqui, mencionou, funciona como uma política industrial às avessas. Em vez de incentivar a agregação de valor, a verticalização da produção, incentiva a exportação de bens primários semi-elaborados com baixa agregação de valor, deixando impactos sociais e ambientais para o Estado e municípios sem que haja uma devida arrecadação em termos tributários para fazer frente à mitigação dos impactos sociais e ambientais. E muitas vezes a gente age até intelectualmente repetindo mantras que são facilmente derrubados, como, por exemplo, não se exporta imposto. Muitas vezes eu ouvi isso de pessoas, inclusive setor produtivo, da academia, e não se exporta imposto de produtos industrializados, mas produtos primários e semi-elaborados que geram impactos sociais e ambientais. Você precisa, sim, tributar, como o Canadá faz, como a África do Sul faz, como a Austrália faz, e usa a atividade mineradora como um mecanismo de alavancagem da sua economia. E é isso que o professor Marco Antônio mencionou quando ele falou da necessidade de você criar um fundo de desenvolvimento regional, de modo que você possa usar os recursos advindos da mineração para diversificar a base econômica, investir na produção de conhecimento, no empreendedorismo, na geração de conhecimento, nas inovações tecnológicas, em startups de empresas, de modo a tirar a dependência da economia do setor mineral. Mas quando a gente fala e estuda sobre desenvolvimento e subdesenvolvimento, a gente sempre aprende que essa é uma problemática multidimensional, envolve aspectos econômicos, envolve aspectos sociais, ambientais, envolve aspectos institucionais e políticos. E a gente tem, às vezes, o vício de olhar apenas para um quadrado disso, quando essa questão ela é sistêmica. Então, eu diria que nós precisamos enfrentar isso. Essa é uma problemática que está para além de um debate meramente econômico, um debate social, é um debate, portanto, institucional, mas é, sobretudo, um debate político. E quando eu falo político, eu não estou falando somente de eleição para deputados e senadores. Quando eu falo um debate político, é um debate político no sentido da sociedade participar mais ativamente da res pública, de exercer o controle social, de participar de fórum de discussões, de conhecer os seus problemas, como a importância, por exemplo, da atividade mineradora no município ou a obrigatoriedade do pagamento de determinadas taxas e contribuições, como é a CEFEM, por exemplo. Isso é um exercício que passa fundamentalmente por uma revolução, que é a revolução pelo conhecimento. Nós precisamos amplamente de uma revolução pelo conhecimento que está na base de outras revoluções. Então, eu parabenizo a todos que participaram dessa live. Essa aqui, eu tenho certeza, é a primeira de muitas lives que o Grupo de Desenvolvimento Local irá promover. Quero, mais uma vez, enaltecer e destacar a liderança do professor Marco Antônio, que foi o criador deste Grupo de Desenvolvimento Local, é hoje um grande fomentador dos debates. Agradecer a participação do professor Tiago, do professor João, que são colegas de grupo, num grupo que a gente tem o privilégio de debater, de interagir. Nós não precisamos concordar com tudo. Muitas vezes temos opiniões divergentes sobre determinados conceitos, mas nós temos respeito e entendemos que muitas vezes na dialética todos nós crescemos. E é isso que nós precisamos no Estado do Pará, debater mais sobre os nossos problemas, fomentar mais esse debate com a sociedade. Certamente com isso nós conseguiremos provocar a mudança que nós tantos queremos. Desejo muito boa noite a todos e, nesse momento, eu passo a palavra para os demais debatedores, eu encerro a minha fala, passo a palavra na ordem inversa, professor João, depois professor Tiago, depois professor Marco Antônio, fazerem breves considerações finais, com o professor Marco Antônio em seguida encerrando essa live.
Bom, obrigado, professor Eduardo. Queria agradecer novamente a oportunidade, né, de estar aqui expondo um pouco do resultado do nosso trabalho, e deixar uma mensagem assim para todos, né, que deram um pouco do seu tempo, um pouco da sua atenção para nós, né. A gente precisa urgentemente, como o professor Eduardo falou, gerar uma revolução a partir do conhecimento, né? E a academia, as universidades, são agente de extrema importância para que isso aconteça, né? Então, quando a gente ouve muitas das vezes, né? Infelizmente a gente tem ouvido isso com mais frequência do que a gente queria, questionamentos sobre a utilidade da universidade pública, questionamentos sobre as pesquisas, né? Questionamentos sobre a importância da geração de conhecimento. Nós, como professores, e nós, como universidade como um todo, nós temos o dever de propor soluções, de propor inovações, para que o nosso trabalho seja cada vez mais visto e valorizado, né? Então, a gente tratou aqui de uma cadeia importantíssima, não só para o nosso estado, mas para o país como um todo, né? É uma cadeia que precisa de soluções, ela precisa ser aprimorada, né? E nós, como universidade, como agente gerador de conhecimento e gerador de solução, a gente tem por obrigação de trabalhar, de gerar nossas pesquisas, de gerar produtos, de gerar soluções, para que a gente consiga fazer não só da mineração, mas, assim, qualquer atividade econômica, né? Para que ela efetivamente gere o desenvolvimento da maneira que nós queremos, né? Que é um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento que efetivamente chegue a toda a população, né? Então, a mensagem final que a gente deixa é que nós, como universidade, precisamos cada vez mais trabalhar para que se gere soluções, trabalhar para que a gente faça a diferença, né? Do ponto de vista prático, do ponto de vista de solução de problemas, porque se a gente quer uma revolução a partir do conhecimento, nós, como universidade, somos peça-chave dentro desse processo. Então, uma boa noite a todos, um grande abraço. Também gostaria de agradecer a oportunidade, né? Foi muito bacana a gente poder conversar um pouco sobre isso, né? Tentando ali, então, só responder aquela perguntinha de orientadora nossa, né? Então, assim, a mineração na Amazônia é desenvolvimento ou exploração? Infelizmente, é exploração nesse momento, né? Assim, a gente percebe que não está se gerando desenvolvimento, né? Assim, não adianta nada o bolo crescer se não vai repartir, né? Tem que se pensar no desenvolvimento, né? No desenvolvimento local, né? A mineração em si, ela gera por si só um grande desperdício de natureza, né? E esse desperdício de natureza, ele deve ser repensado, né? A palavrinha que eu tinha esquecido daquela hora lá que a gente estava comentando, né? Se não tiver uma nova forma de se pensar a mineração, se a gente não pensar alternativas à mineração, vai ter um momento que vai ser necessário uma moratória mineral, né? Para que se possa de fato decidir o que vai ser feito com isso. Então, assim, só como reflexão aí para o futuro, né? Para todo mundo poder pensar. Todo mundo sabe qual que é o valor do minério, né? A gente sabe o valor da terra para baixo, mas e da terra para cima? E os recursos naturais que são excluídos ali e são retirados desse território, qual que era o valor deles? Né? Existe, né, tem economia ambiental que busca fazer esse tipo de valoração e tudo mais. É importante a gente saber isso também, né? Às vezes tem um elemento ali que pode ser mais interessante do que a própria mineração, né? Pode ser um fármaco muito importante. Enfim, a mineração está na nossa história, não tem como a gente viver sem mineração, mas ela tem que ser uma dádiva, ela não pode ser uma maldição, né? E para os municípios, pensando ali nos núcleos de poderes, né? A mineração só é uma dádiva para aqueles que estão ali dentro desses núcleos de poderes, não chega para a população em geral. Isso não pode ser aceitável, né? Tem que ter realmente um controle popular, uma soberania popular, para a gente poder entender melhor o que esses recursos que são nossos vão fazer para melhorar as nossas cidades. É isso, muito obrigado. Abraço para todo mundo.
Bom, para fazer aqui uma fala de fechamento, é importante. Eu estava participando de um debate um dia desses e alguém falou, mas tal atividade, não me lembro se era exatamente mineração, ela não está contribuindo para o desenvolvimento, então ela não é de interesse para o território e tal. Mas a lógica, ela não é territorial. A mineração, assim como a logística, assim como as usinas hidrelétricas aqui no Pará, elas estão dentro de uma lógica global. Tá? Então, a gente produz energia para abastecer a indústria de São Paulo, não é para abastecer as cidades paraenses. A mineração está dentro de uma cadeia produtiva internacional, então a gente está produzindo aqui matéria-prima para a indústria chinesa hoje, como nós começamos produzindo para a indústria japonesa, para a indústria europeia. Então, a lógica das decisões que são tomadas dentro dessas cadeias, ela não é uma lógica local. Tá? E esses projetos, que o Eduardo acabou de citar, né, que são os grandes investimentos econômicos feitos no território do Pará hoje, voltados para a mineração, para a energia, para a logística, para o agronegócio, esses projetos, nenhum deles tem na raiz da sua concepção o desenvolvimento do território. Tá? Ninguém pensa em construir uma hidrelétrica no Pará para desenvolver o Pará. Ninguém pensa em abrir uma mina no Pará para desenvolver o Pará. Então, você está dentro de uma articulação que é uma cadeia de interesses nacionais, porque passa pela questão da geração de superávites, né? O Pará é um dos estados que mais gera superávit, para que você possa compensar o déficit de estados industrializados, como São Paulo, por exemplo. São Paulo é o maior exportador, mas, ao mesmo tempo, gera o maior déficit nas contas externas do país. Então, você precisa, entre aspas, condenar alguns países a produzir commodities primárias para poder compensar o déficit desses estados industrializados. Então, você tem aí Mato Grosso, você tem o Pará, você tem Espírito Santo produzindo petróleo, Tocantins. Então, o Pará, ele tem um papel dentro desse cenário nacional, né, que é gerar a produção de commodities para compensar o déficit nas contas externas. Então, nós temos que ser superavitários. À medida que a gente tem que desenvolver aqui uma atividade industrial, a gente começa a aumentar a importação de bens de capital, a aumentar a importação de tecnologia. Isso reduz o superávit. Tá? E dentro desse jogo nacional, gera um desequilíbrio. Né? Por incrível que pareça, do jeito que a coisa está posta hoje, a industrialização do estado do Pará é ruim para as contas externas do país. Tá? Então, falta-nos criatividade enquanto nação para equilibrar o desenvolvimento dos diferentes territórios. O projeto que a gente tem hoje, infelizmente, ele funciona assim. Para você gerar desenvolvimento em algumas regiões, você precisa condenar outras regiões ao subdesenvolvimento. Mas isso não nos exime da responsabilidade de pensar em alternativas. Tá? Porque, embora a lógica de decisão seja global, né, com um grande peso de decisões nacionais, eu estava assistindo recentemente uma live exatamente sobre planejamento territorial, em que o professor Favaretto falou que existe um papel dos governos subnacionais, que são os governos estaduais e territoriais, de articulação das forças internas, de você coordenar a participação da sociedade civil nos debates e nos processos, que é exatamente fazer isso que a gente está falando aqui, você criar alternativas de desenvolvimento para o próprio território, mobilizando as forças sociais do território, porque se a gente continuar esperando o governo federal vir aqui resolver nossos problemas, não serão resolvidos nunca. A gente vai ter mais usinas hidrelétricas, nós vamos ter mais mineração, nós vamos ter mais floresta sendo derrubada para gerar pasto, para criar commodities agrícolas e minerais, porque é dessa forma que o governo brasileiro nos vê. Então, se a sociedade local não se mobilizar, ou não for mobilizada, aí existe um papel da academia, existe um papel dos governos locais, existe um papel do empresariado local, da sociedade, ela precisa se articular. Daí tem um outro problema que é, como nós não temos essa capacidade de formação de consenso, capacidade endógena de formação de consenso, nós dependemos de entidades que estimulem essa aglutinação de forças. Então, se eu citei aqui algumas vezes Juruti, é porque lá, por um conjunto de fatores, uma grande empresa foi levada a bancar o projeto, né, que foi o que aconteceu. E durante muito tempo, hoje você tem um Instituto Juruti Sustentável, que é uma organização social que é responsável pela gestão dos fundos, mas durante muito tempo a Alcoa foi a administradora do município.
com um poder muito maior, inclusive, do que a própria prefeitura. E sem a participação do governo estadual e do governo federal nesses projetos de desenvolvimento territorial. Tá? Em Canaã, hoje, é uma iniciativa da prefeitura. Agora, nós vamos ter eleição, nós vamos ter mudanças no poder político. Entendeu? O próximo grupo político que ascender ao poder vai ter interesse em manter o projeto no caminho que ele está indo, a gente não sabe, mas nós não vamos conseguir avançar nessas questões se a gente não criar esses mecanismos de formação de consenso. São dinâmicas institucionais, para usar a palavra que o Eduardo trouxe aqui ainda agora. Então, esse é o nosso grande debate. O Grupo de Desenvolvimento Local, ele foi criado com essa intenção de fomentar discussões e apresentar projetos de desenvolvimento, né, dentro do estado do Pará e da Amazônia, envolvendo diferentes atividades produtivas. Essa é a nossa segunda live. A gente já teve uma outra live que foi realizada ainda no canal que o Pedro administra, que é o Scientific Work, numa parceria com o Grupo de Desenvolvimento Local, porque o nosso canal ainda não tinha sido criado, né? Então, agora, a gente está fazendo aqui essa live no nosso canal. Quem estiver participando no Instagram, é só procurar lá, Grupo de Desenvolvimento Local, na @Grupo de Desenvolvimento Local. A gente está no Instagram, no Facebook e nesse canal aqui no YouTube. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, a gente tem vagas. Tá? É só entrar em contato com a gente por e-mail ou qualquer uma dessas redes virtuais, que nós estamos abertos para receber mais pessoas que queiram contribuir, participar, discutir e trabalhar pelo nosso desenvolvimento. Eu queria agradecer muito aqui a participação do Eduardo, tá aqui, conduziu aqui de forma tão brilhante o debate. O Eduardo, lógico, tem uma contribuição enorme a trazer também. O Eduardo foi presidente da FAPESPA, coordena um grupo de pesquisas e estudos sobre gestão pública e desenvolvimento. O João, que agora coordena o projeto Mizuki, né, que não me convidou até hoje para participar, está me devendo essa. Até o Tiago já me convidou para participar de um projeto, tá, que a gente futuramente vai avançar nisso aí, né, Tiago? A gente ainda tem muita coisa para fazer por ali. Então, desejar aí uma boa noite a todos, que esse turbilhão de ideias que a gente discutiu aqui não saia da cabeça de vocês, e que a gente possa ser efetivamente agentes de transformação, tá? Não apenas de reflexão, mas também agentes de transformação e tentar modificar essa realidade para uma coisa melhor. Tá? Grande abraço a todos e uma boa noite. Até a próxima.